Irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso estudo, a nossa série de mensagens sobre o discipulado. Ela tem um tema geral, que é o tema do ano da igreja, ser e fazer discípulos de Jesus. E, na verdade, esse é o chamado que nós temos como cristãos, né? Se nós tivéssemos que reduzir, né, numa declaração de propósito da nossa vida, para o que nós estamos fazendo nesse mundo, nós cristãos, nós poderíamos dizer que nós estamos aqui para ser e fazer discípulos de Jesus. Nós temos aprendido que discipulado é o ato de seguir a Cristo, mas é também o ato de ajudar pessoas a seguirem ao Senhor Jesus. Então é para isso que nós estamos aqui como igreja, servir ao Senhor e ajudar pessoas a segui-lo, a servi-lo, a amá-lo, em nome de Jesus. E nós estamos trabalhando, irmãos, 5 convicções sobre o discipulado, baseado naquele livro, Projeto Videira, né? Eu recomendei a leitura do Trelice à Videira e também o Projeto Videira, e a primeira parte do livro nos fala sobre essa base bíblica, né? Que vai nortear o ministério da igreja, o ministério de discipulado da igreja, que tem a ver com o nosso chamado, a grande comissão, né? Aquilo que Jesus deixou para nós como seus discípulos. Na quarta-feira passada eu falei sobre a 4ª convicção, que é quem faz discípulo, né? Quem faz discípulos. E nós vimos que no período da igreja primitiva, a pregação apostólica foi um instrumento usado por Deus para a realização da sua obra no Novo Testamento. E eu citei, os irmãos se lembram bem, Atos 14, Atos capítulo 14, e lemos versículos 21 e 22. Atos 14, 21 e 22, a palavra nos diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Percebam, a partir da pregação do evangelho, discípulos foram feitos. Não existe formação de discípulos de Jesus sem o evangelho, porque é no evangelho que nós somos convertidos, né? A partir da obra de Cristo e da pregação do evangelho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação de Cristo. E aí o texto diz que Paulo, na cidade de Derbe, tendo anunciado o evangelho e feito muitos discípulos, eles voltaram, Paulo e a sua equipe, para Listra, Icônio e Antioquia. No versículo 22, quando Paulo volta àquelas igrejas, àquelas cidades, ele volta para fortalecer a alma daqueles que foram convertidos, que ouviram o evangelho e agora continuam crescendo. Percebam, irmãos, a abrangência do discipulado, ele não se limita ao momento da conversão. Aquilo que acontece no início, na evangelização, há uma sequência. Por isso o texto diz que Paulo com a sua equipe, quando volta para Listra, Icônio e Antioquia, o que é que eles fazem ali? Diz o verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé que eles receberam quando ouviram a mensagem do evangelho, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É uma continuação. O discipulado vai da conversão até o último dia de vida nessa terra. Há vários níveis de discipulado, né? Nós temos aprendido, dependendo da distância que uma pessoa esteja do evangelho, do reino de Deus, existem várias etapas do discipulado, né? Para aqueles que estão de fora, que não têm nenhum contato com o evangelho, aquela aproximação inicial, o envolvimento, né? Depois a evangelização, as pessoas precisam ouvir, a fé vem pelo ouvir a mensagem. Depois que a pessoa é convertida, ela precisa de edificação, de se estabelecer na fé, e ela precisa também ser equipada para que esse ciclo continue, ser treinada, preparada, né? Para dar continuidade à obra da evangelização e do discipulado, que é o nosso chamado como igreja. Então hoje eu quero avançar um pouco. Nós percebemos, né, na semana passada, quem faz discípulo, toda a igreja, todos os discípulos de Jesus,
desde a liderança até a pessoa que conhece a Cristo, nova convertida, ela já tem esse chamado, né, para poder fazer discípulos, né? E nós vimos que a palavra de Deus é que vai nortear todo esse trabalho do início ao fim. A mesma mensagem do Evangelho que é pregada quando nós somos evangelizados no início, é o mesmo Evangelho que vai nortear a nossa vida como testemunha de Cristo em casa, no trabalho, como nós nos relacionamos como família e daí por diante. E hoje eu quero entrar na quinta convicção, que é onde fazer discípulos. Onde? Eu quero ler um versículo que está em João capítulo 4, um texto que nós conhecemos. Aqueles irmãos que estão na classe da escola dominical de adultos, há algumas semanas nós estudamos esse capítulo 4 do Evangelho de João. No versículo 35, eu vou ler também o 34 e o 35, nesses dois versículos o Senhor Jesus vai falar do chamado para a obra, da obra de Deus, a obra que Deus está realizando. E o verso 34 diz: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí Jesus conversa com seus discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os campos já estão brancos para a ceifa. Esse texto é um texto muito importante no que diz respeito ao avanço do reino de Deus. Jesus quebra fronteiras aqui, quebra barreiras religiosas, barreiras étnicas, quando ele entra em Samaria. Diz o versículo de número 4, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Na verdade, os judeus davam uma volta enorme para evitarem essa província. Por conta de uma briga histórica antiga, havia um preconceito muito grande com os samaritanos. Mas Jesus veio para trazer o reino de Deus. Quando Jesus começa o seu ministério, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus não conhece fronteiras. O reino de Deus está acima de qualquer barreira. Glória a Deus por isso. E aí, amados irmãos, o Senhor Jesus nos mostra aqui como nós, como povo de Deus, precisamos olhar para o discipulado, para a evangelização. E Jesus rompe cadeias. Ele conversa com uma mulher em público. Ele conversa com uma mulher samaritana em público. E ele alcança essa mulher. Jesus nos ensina que a partir de assuntos comuns, diários, cotidianos, esses assuntos podem ser convergidos para a evangelização. Não é interessante, nesse texto, Jesus se apresentar como aquele que tem a água da vida a oferecer, num contexto em que uma mulher vai a um poço para buscar água? Então, meu irmão, o que nós aprendemos aqui é que nós precisamos estar espiritualmente ativos, abertos para conversas do dia a dia. Às vezes nós achamos que a pregação ela só se dá no púlpito da igreja. Esse é um momento para que a palavra seja pregada, hein? E é um momento importante para a congregação ser encorajada no Evangelho, mas nós somos chamados a pregar o Evangelho a cada dia, todos nós, todos os discípulos de Cristo. E nós temos conversas com pessoas, nós temos contato com pessoas diariamente. Jesus estava tendo contato aqui com uma mulher que estava em procura da água. E aí Jesus estava cansado, diz o texto, e ele teve sede. E no verso 7 ele diz àquela mulher, e aqui começa o contato de Jesus com aquela mulher: dá-me de beber, dá-me de beber. Aquele que é a água da vida, aquele que pode estabelecer em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna, de uma forma maravilhosa, ele pede água. Aquele que pediu água, ele tinha água para oferecer. Mas o que Jesus está fazendo e nos ensinando é que nós, para falarmos do reino de Deus,
Nós não precisamos começar de temas complexos, nós não precisamos de grandes teses teológicas, nós podemos comunicar o amor de Deus a partir de uma conversa sobre água, a partir de uma conversa sobre semear e ceifar, como nós vimos no final do capítulo 4, nos versículos 34 e 35. Então, o chamado aqui para nós é estarmos abertos espiritualmente para conversas que sejam convergidas para o reino de Deus, para o plano de salvação. Foi isso que Jesus fez aqui nesse texto. Esse é um texto muito rico. Nele nós aprendemos sobre a verdadeira adoração. Nele nós aprendemos sobre a nossa satisfação em Deus. Veja o versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele, ou seja, nessa pessoa que vai até o Senhor, nessa pessoa que crê em Jesus, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E nesse ponto a mulher diz: Senhor, dá-me dessa água. Glória a Deus. O diálogo continua, Jesus revela algo da intimidade daquela mulher, da sua vida pessoal, a questão dos 5 maridos e agora no 6º relacionamento. E essa mulher percebe que Jesus é alguém especial. E ela fala da expectativa que havia também nos samaritanos da vinda do Messias. No versículo de número 25, depois que Jesus fala sobre a verdadeira adoração, que não está presa a um local, nem em Jerusalém, nem naquele monte, mas é em espírito e em verdade. E aí a mulher diz no verso 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Cristo significa ungido, Messias é um termo hebraico, né? E Cristo é um termo grego, que significa ungido. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, verso 26, eu sou, eu que falo contigo. Aleluia. Essa mulher conheceu o Messias, o Cristo, o único que pode salvar, que pode mudar. E aí a palavra diz que ela, no versículo 28, deixou o seu cântaro e foi à cidade. Ela foi à cidade, irmãos, e diz o texto, e disse àqueles homens, aquelas pessoas de quem ela queria fugir. A Bíblia diz que ela foi buscar água num horário impróprio, né? Era por volta de meio-dia, porque ela queria evitar, diz o verso 6, que por volta da hora 6ª ela estava ali. Ela não queria ser vista daquelas pessoas que olhavam-na certamente com preconceito, uma mulher que já estava no 6º relacionamento. Ela queria evitar aquela sociedade, por isso aquele horário, entre aspas, indevido, mas foi justamente naquele horário que na eternidade o Pai marcou o encontro com aquela mulher. Bendito encontro, amados irmãos. Todos nós precisamos desse encontro, e esse encontro é marcado por Deus. Jesus sabia que aquela mulher estaria naquela hora. Jesus atravessa Samaria por causa daquela mulher. Quantas fronteiras ele ultrapassou e venceu por minha causa e por tua causa. E aí essa mulher vai à cidade para anunciar a boa notícia. Diz o versículo de número 28, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Depois, a palavra diz a partir do versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciaram, ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela foi alvo da graça, e ela se transformou no instrumento da graça. É impossível
Guarde isso no seu coração. É impossível uma pessoa que conheça Jesus que não fale dele. É impossível. Quem conhece essa graça não consegue se conter, amados irmãos. Quem bebe dessa água, que dentro de nós se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna, não consegue ficar calado. Foi o que aconteceu com o Gadareno, em Marcos 4. Ele foi liberto pelo Senhor, uma legião de demônios saíra dele. Aí ele, no final daquela passagem, ele pede para entrar no barco com Jesus, e Jesus não o permite, diz assim: vai para a tua casa, anuncia aos teus como o Senhor teve misericórdia de você, como mudou a sua história. A Bíblia diz que ele foi e saiu por Decápolis, 10 cidades, anunciando a boa notícia. Quando os pastores ouviram a mensagem do nascimento de Jesus, saíram anunciando. É impossível conhecer essa verdade, o Evangelho de Jesus, desfrutar dessa comunhão e não abrir a sua boca. E talvez você fique pensando: mas eu tenho dificuldade, eu não consigo, eu não tenho argumentações teológicas profundas. Meu irmão, Jesus falou do amor dele, falou do reino dele a partir de uma conversa sobre água. A evangelização não é um bicho de 7 cabeças, é você compartilhar do amor de Deus com pessoas como você, como eu, que tem a sua vida diária, cotidiana, e que tem sede. Aquela mulher tinha sede, ela queria ser feliz, e onde ela buscava, ou em quem ela buscava a felicidade? Em relacionamentos. Jesus falou assim: chama o teu marido. Ela falou assim: eu não tenho. Jesus falou assim: é verdade, você já teve 5, e esse agora é um caso, é alguém que está querendo satisfazer a sua vida em relacionamentos, mas ela só encontrou a plenitude para a sua vida, significado para a sua existência, quando ela bebeu da água da vida, quando ela se encontrou com Jesus, aquele que liberta, aquele que perdoa, aquele que transforma, aquele que nos dá a plenitude de vida, na sua presença, a plenitude de alegria, diz o salmista no Salmo 16. Então, onde fazer discípulos? É um desafio a erguermos os nossos olhos e vermos os campos que estão preparados para a ceifa. Em todo lugar há uma possibilidade de ceifa. Pessoas do nosso lado, pessoas conhecidas, desconhecidas, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente de escola. A nossa percepção de campo, às vezes, está muito ligada a um local físico. Algumas razões. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele diz que o campo é um mundo no qual estão incluídas todas as nações. Mateus 28, na grande comissão: ide por todo o mundo, ide fazer discípulos de todas as nações. E às vezes nós ficamos presos a locais. A locais. A nossa percepção de onde fazer discípulos, sempre associada a um local, constrói obstáculos para a obra. Primeiro, favorece a construção das barreiras de relacionamento. Às vezes você começa a ter locais de preferência, você começa a fazer seleções. E há um texto, por exemplo, que nos mostra que o reino de Deus, ele não está preso a essas seleções que fazemos, a esses locais que nós muitas vezes elegemos como prioridades, porque em qualquer lugar desse planeta, em qualquer ambiente em que nós estejamos, há pessoas que precisam ser alcançadas. E aí, amados, nós chegamos a Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, nós vamos ver o Senhor chamando Pedro para uma missão, diante dos olhos de Pedro, impossível. Qual era a missão? Comunicar o Evangelho na casa de um gentio. Entrar na casa de um gentio, na casa de um centurião romano, chamado Cornélio. E eu fico impressionado, irmãos, que Cornélio ouviu o chamado do Senhor,
e atendeu de pronto, de imediato. Vejam aí no capítulo 10, versículo de número 4, Cornélio, este fixando nele os olhos, né, no anjo do Senhor, que estava levando a mensagem de Deus para ele estava orando, e ele, possuído de temor, perguntou, Atos 10:4, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Cornélio aqui não fica medindo esforço, preocupado, como é que vai ser, como é que não vai ser, será que Pedro vai atendê-lo, Pedro é um judeu? Não, ele ouviu a mensagem, ele ouviu a voz do Senhor. E aí, irmãos, quando chega na vez de Pedro, o Senhor tem que mostrar para ele várias vezes a mesma visão, por causa dessa questão do local, por causa da formação dele, judeu. E aí, geralmente, nós temos essa tendência de nos aproximarmos daqueles que são parecidos conosco, que pensam da mesma forma, e aí nós começamos a eleger alguns locais mais indicados para fazer o trabalho da evangelização, do discipulado. E essa visão local, muitas vezes, favorece a construção de barreiras de relacionamento, mas o reino de Deus rompe essas barreiras. Glória a Deus por isso. Vejam, irmãos, Atos 10, versículo 26, mas Pedro levantou dizendo, Pedro agora já estava na casa de Cornélio, né? Ergue-te que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Questão do local, uma visão particular, não é? Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro então começa a pregar o Evangelho para aqueles gentios, e acontece com Pedro o sonho de todo pregador, né? No final da mensagem, o Espírito Santo vem, não precisa nem concluir a mensagem, o Espírito Santo caiu sobre eles ali e foi uma maravilha, acabou. Glória a Deus. Os gentios também são salvos pela graça de Deus, o Espírito Santo também desceu sobre eles. Pedro pregou o Evangelho, diz o verso 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aí Pedro vai falar que Jesus morreu em nosso lugar, versículo 39, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro, mas a história não termina no madeiro, a história não termina na sexta-feira, aleluia. Verso 40, a este quem? Aquele que foi pendurado no madeiro, a este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, glória a Deus, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, Pedro está dizendo a nós, que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou fazer o que, amados irmãos? O que Ele mandou a igreja fazer? O que Ele mandou a mim e a você fazermos? Nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão
de pecados. Vamos concluir a mensagem, diz Pedro. Vou concluir a mensagem. Não precisa não, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam o quê, irmãos? Ouviam a palavra. Ouviam a palavra. Não existe evangelização e discipulado sem a palavra, sem o Evangelho. O Espírito Santo agiu, e aquelas pessoas receberam o Espírito Santo. Também sobre os gentios, verso 45, foi derramado o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Aí vem a pergunta, verso 47, porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. O batismo é a conexão do corpo, é a integração do corpo. Faz parte do discipulado, da obra do Senhor, a integração. As pessoas não andam soltas. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aí tem discipulado, aí tem instrução, aí tem comunhão. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, às vezes nós ficamos presos a um local, mas o discipulado, ele ultrapassa isso. O reino de Deus vence as barreiras. Pedro foi o mesmo apóstolo que esteve com Jesus no monte, que ouviu sobre a grande comissão em Mateus 28, para ir anunciar e pregar arrependimento para remissão de pecados de todas as nações. Mas ele precisou de uma visão repetida 3 vezes. E uma palavra especial de Deus para convencê-lo a fazer algo que provavelmente nunca fizera em sua vida, a juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Às vezes, irmãos, nós achamos que a igreja é o nosso clube, um clube fechado, uma associação religiosa restrita. O chamado de Deus para mim e para você é fazer discípulos de todas as nações. A igreja é a única instituição no planeta que não existe para si mesma. Ela existe para abençoar pessoas. Porque ela é instrumento do reino de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa questão também de uma percepção local somente afasta-nos da cultura abrangente do discipulado, porque delimitam onde fazer a um local privado ou a um local distante. Ou seja, ou nós achamos que o discipulado é algo privado, um local privado, uma conversa muito pessoal somente, que às vezes acontece com o novo convertido e acabou depois, ou nós achamos que é no local distante, país desconhecido. Aí o que acontece? O discípulo de Jesus, ele ora por missões transculturais, ele acha que a missão dele acabou, ou ele manda uma oferta mensal para um campo de outro lugar, e ele acha que acabou. Mas não é isso. Ampliar a visão do onde fazer faz perceber que todas as nações em trevas, Paulo diz em Efésios 6:10, esse mundo tenebroso inclui a nossa nação inclui a nossa cidade inclui a nossa família, a nossa igreja. Onde estivermos, com quem estivermos conversando, estamos ali para levar a mensagem do Evangelho, para fazer discípulos de Jesus. Quando o Senhor Jesus conversa com a mulher samaritana e fala da água da vida, a partir da água que ela foi buscar, Ele está nos ensinando que o ponto de partida é a necessidade das pessoas. O ponto de partida para anunciarmos o Evangelho é o dia a dia, é estarmos espiritualmente abertos, ativos, prontos a anunciar a palavra, a lançar a semente. Nós temos falado de Eclesiastes aqui insistentemente. Lança a semente pela manhã e à tarde não repousa a tua mão. Nós não sabemos se essa ou aquela semente, qual delas vai prosperar, se ambas. Então, amado, continue fazendo isso. A essência é essa, a forma é variada. Se você vai fazer isso numa chamada de vídeo, se você vai fazer isso
com contato pessoal, enfim. O Espírito vai te conduzir a você começar um estudo bíblico com um amigo ou com pessoas da sua família. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Leia a Bíblia diariamente, ore, interceda por pessoas e se coloque espiritualmente ativo nas mãos de Deus, para que vidas também venham para o reino de Deus. Os sinais da vinda de Jesus estão diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Em breve Jesus vem, graças a Deus por isso. Mas enquanto esse dia não chega, nós estamos aqui para ser e fazer discípulos de Jesus. Não nos omitirmos, não fugirmos da realidade desse mundo que nós estamos vivendo. Caminhando para o final, o Senhor Jesus refere-se aos campos, apontando 3 coisas. Primeiro, para as pessoas que estão à nossa volta, sendo alcançadas para o discipulado. Jesus estava apontando para todas as pessoas, quando ele para conversar com a samaritana, quando ele fala com os discípulos sobre os campos que estão brancos, quando ele diz que a sua comida consiste em fazer a vontade de Deus, quando ele sai por aldeias, cidades, pregando o evangelho do reino. Jesus estava apontando para aqueles que estão no nosso entorno também. Segundo lugar, Jesus estava apontando para cada um de nós, sendo transformados mediante o aprendizado como discípulo. Irmãos, essa obra que começou no dia que nós ouvimos o Evangelho, ela continua. Eu quero que você abra comigo em Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Recebemos a Cristo, ouvimos a mensagem, cremos no Evangelho, mas o texto diz que ainda assim nós andamos nele. A obra não terminou quando nós o recebemos, a obra só começou ali. Assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Glória a Deus. Cada um de nós sendo transformados mediante o aprendizado como discípulo, crescendo, avançando, a palavra transformando as nossas vidas, a palavra que está operando em nós. E por último, nós somos campos cultivados e cultiváveis. Já ouvimos, já recebemos, mas precisamos continuar crescendo. Colossenses capítulo 1, texto que nós temos falado também bastante, a partir do verso 3, Paulo está agradecendo a Deus por aqueles irmãos, e Paulo diz: damos sempre graças, Colossenses 1:3, a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Aquelas pessoas lá em Colossos se converteram e elas receberam a esperança que está reservada nos céus quando ouviram o Evangelho, quando ouviram a palavra da verdade do Evangelho, que chegou até eles. Quando o Evangelho chegou até nós, irmãos, chegou também a esperança da eternidade, a esperança que nos está preservada nos céus. Mas Paulo diz que eles não pararam naquele primeiro momento, quando se tornaram um campo cultivado, mas eles continuaram cultiváveis, crescendo. Ele diz: como também todo mundo está produzindo fruto. A mensagem do Evangelho continuava produzindo fruto, crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras. Epáfras foi um instrumento para levar o Evangelho aos irmãos em Colossos.
E eles entenderam a graça, eles creram, ouviram, entenderam e estavam frutificando. Não pararam no início, quando ouviram a mensagem. Foi o que vimos no capítulo 2, né? Assim como receberam a Cristo, foram desafiados a andar no Senhor. Meu amado, que você possa entender e crer no chamado de Deus para mim e para você. Ser e fazer discípulo de Jesus. Se colocar à disposição de Deus para a expansão do reino, para a glória de Deus. Para que vidas como eu e você fomos alcançados, elas também o sejam. E o instrumento que Deus usa para isso é a minha e a sua vida, para anunciar o Evangelho do reino, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Coloque a sua vida diante do Senhor. Queria que você parasse para refletir, especialmente no texto de João 4, quando Jesus fala da vida eterna, se apresenta como Messias, a mulher samaritana, a uma mulher que aos olhos humanos seria muito difícil se converter a Cristo, né? Por conta da sua história pessoal, mas não é isso que nós vemos ali. E a palavra nos diz que o assunto do reino, da salvação, da eternidade, do Evangelho, se desenvolveu a partir de um assunto comum, do dia a dia, sobre a água. Quando Jesus se aproxima e pede água, e a história termina com aquela mulher bebendo da água da vida que Jesus oferece. Aquele que vai até ele jamais terá sede. Não há complexidade aqui, amados irmãos. O que há é uma disposição de cumprir a vontade de Deus. Jesus falou: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. É impossível um discípulo de Jesus, convertido, regenerado, nascido de novo, que não ame a obra de Deus. É incompatível isso. Não tem prazer nas coisas de Deus, não tem prazer na obra do Senhor, não tem prazer de falar do Evangelho. Mas enfim, amado, se você conheceu essa verdade, se você bebeu dessa água viva, você é chamado a comunicar essa verdade, da forma mais simples possível, mais próxima possível. Jesus se aproxima, quebra barreiras. Talvez você esteja diante de barreiras que precisam ser quebradas, fronteiras que precisam ser vencidas. Aquela mulher era uma samaritana, mas Jesus venceu aquelas barreiras. Talvez o Espírito Santo esteja colocando na sua vida, na sua mente, no seu coração, pessoas com as quais você precisa romper barreiras para comunicar o amor de Deus. Faça isso, meu irmão. Vale a pena. Uma alma vale mais do que o mundo. Vale a pena renunciarmos coisas, abrirmos mão de realidades tão pequenas, porque o reino de Deus é muito maior. Uma pessoa rendida a Cristo, que conhece o amor de Deus, vale mais do que o mundo inteiro. Então se coloque à disposição do Senhor como discípulo de Cristo, espiritualmente ativo, aberto, pronto a começar um estudo bíblico, a fazer uma leitura em dupla, estuda lá o Evangelho de Marcos com alguém. Mas, meu irmão, não fique de fora. Alguém já disse que se nós não atendemos a grande comissão, nós estamos vivendo a grande omissão. A grande omissão. E essa é a hora da igreja de Deus se levantar por uma causa muito maior do que qualquer causa humana, a causa do reino de Deus. Então vamos orar juntos nessa hora, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a vivermos espiritualmente ativos, assim como discípulos de Cristo nesse mundo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas fronteiras rompidas pelo Senhor Jesus no seu ministério terreno, obrigado pelas fronteiras rompidas pelos apóstolos nos seus dias de testemunho nessa terra. E agora, Senhor, chegou a nossa hora
Nós estamos aqui na história não por acaso, Senhor. Não foi por acaso que fomos convertidos nesse tempo. O Senhor é um Deus soberano e sábio. Foi para essa hora que o Senhor nos chamou, Pai amado. Assim como Esther foi convencida quando estava no palácio e no primeiro momento estava relutante em atuar. Ela ouviu uma palavra. Quem sabe se não foi para essa hora que Deus te colocou nesse lugar. E ela então se dispôs e foi uma bênção para o seu tempo, para o seu povo. Pai, nós entendemos que o Senhor nos levantou como igreja nesse tempo, Pai. Nós não cremos no acaso. Nós cremos, ó Pai, que essa pandemia não pegou o Senhor de surpresa, porque Tu és o Senhor da história. E aqui estamos como discípulos do Senhor. E eu sei, Pai, que Tu és soberano, que o Senhor faz sem nós, mas o Senhor, por graça, quer realizar a obra através de nós, Pai. E nós queremos dizer, Senhor, como Isaías, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, Pai. Capacita-nos, Senhor. Dá-nos sabedoria, unção, graça e amor, para que possamos cumprir a nossa vocação histórica de ser e fazer discípulos do Senhor Jesus. Abençoe a Tua igreja, Pai amado. Abençoe a missão do Teu povo, a missão do Senhor. E o Senhor nos chamou para entrarmos nessa obra, Pai. E nós nos colocamos em Tuas mãos, rogamos pelos nossos queridos que não Te conhecem ainda, rogamos pelas pessoas com as quais temos contatos diários, e pedimos, ó Pai, que o Teu amor flua através de nós, que a água viva flua em nós. O Senhor Jesus nos disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Obrigado pela presença do Teu Espírito em nós, Senhor. E usa-nos com poder e graça nessa terra, para que almas, vidas sejam resgatadas, famílias sejam transformadas, restauradas, curadas, pelo poder do nome de Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.